Tá dando para ver o título bem? Essa é o título da nossa mensagem de hoje. Em o nome de Jesus, irmãos que estão pedindo oração, minha irmã da Luz, aniversário da Cádiz, Leila Cádiz, está no Espiritismo. Vamos orar para Deus libertar ela do Espiritismo, amém? Para Deus trazer ela na presença do Senhor. Irmãos, a palavra de hoje, que a gente já vai ler agora, não é depois, não é agora. Deixa eu fechar aqui. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, uma mensagem conhecida. Uma mensagem muito conhecida. Obrigado, Andréia. Uma mensagem muito conhecida por todo o povo de Deus. E essa mensagem aqui que você já deve ter ouvido alguma vez. Você já deve ter ouvido, né, em algum momento da tua vida, uma mensagem como essa. É sobre ela que a gente vai ministrar a palavra de Cristo hoje. Fiquem à vontade, vocês que chegaram agora. Se sintam à vontade, estão na casa de Deus, no meio do habitat de Deus. Não se preocupem com nada, somente em ouvir a palavra. Amém? No livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Essa vai ser a palavra de hoje. Livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Amor de Deus. A palavra diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé, capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas a profecia desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos a face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora essas três: a fé, a esperança, o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Senhor Deus, aqui está a tua santa palavra nesse dia de hoje. Fala conosco através dessa linda e rica mensagem. Fala, Senhor, através do precioso dom do amor, e nos ensina a ser mais próximo da fidelidade do teu Filho, para que possamos crescer, Senhor, na graça e na tua presença, em nome de Jesus. Amados irmãos, a palavra que vamos ministrar hoje, ela é algo que é notado por Deus na vida de homens e mulheres. Thelma Santos, seja bem-vinda à nossa família. Irmãos, o amor é representado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13,
como a maior arma de mudança do ser humano. Obrigado, Andréa Pereira. O amor é muito mais do que um sentimento. O amor é muito mais do que a gente possa imaginar. O amor é uma arma destruidora. Ela consegue destruir as trevas. Ela consegue fazer a divisão. Ela faz a divisão das águas. Quando você passa a viver a palavra de Deus e você passa a praticar o dom do amor, você passa a viver em outro patamar espiritual. Você passa a viver em outro patamar. A palavra começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que tine. A palavra diz, irmãos, que tem muitos homens e mulheres de Deus que estão em busca de línguas estranhas, em busca de falar a língua dos anjos, de falar profecias, de falar nos mistérios. Só que se esse dom de você falar a língua dos anjos, ele não for seguido do amor, é a mesma coisa que a campainha da tua casa. É um som vazio, é um som sem sentimento, é um som sem sentido, que não movimenta nada na terra, não movimenta nada no ar. É somente uma língua estranha, é somente um dom de língua. Muitas vezes, o diabo manifestou nas orações, aqui na live, nas visitas. E esse demônio, quando ele se manifesta, ele fala em línguas também. Mas ele não tem amor. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então Satanás era um ser espiritual. Neto Rocha, obrigado. Obrigado, Andréa Pereira, pelos presentes. Ele fala em línguas, só que ele não tem amor. Aquele gesto dele estar falando em línguas é somente, como eu estou falando agora, que uma palavra que sai, uma voz que sai, letras que formam palavras sem sentido. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Você já viu aqueles profetas, aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, que conseguem fazer o mistério acontecer, que conseguem fazer milagres, que conseguem executar, profecias, que conseguem transmitir, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Muitas das vezes esses homens e mulheres, dentro do coração deles, eles estão achando que eles são o bam. Estão achando que são a alta hierarquia de Deus. Estão achando que são a autoridade máxima de Deus. Aonde ele passa, todo mundo está aplaudindo. Aonde ele passa, aonde ele chega, ele acha que ele vai resolver tudo, que ele vai fazer tudo. Mas se esse homem não tiver uma conjugação da espiritualidade dele com o amor, se ele não tiver vínculo com o amor, a Bíblia fala que para Deus ele nada será, ele nunca vai alcançar ser aquilo que ele acha que ele é. Deus, ele desclassifica. Deus, ele desclassifica o ser humano que tem poder, que tem autoridade, que tem dentro dele o mistério, quando ele deixa de praticar o amor. Como que é essa prática? Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Como que é, meus irmãos, essa prática de amor? Essa prática de amor, meus irmãos, ela vem através de algumas coisas que a gente já vai falar à frente. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha outra coisa aqui, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo,
Entregue meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, de nada disso me valerá. Por que que Jesus deixou descrito isso aqui? Os irmãos estão pedindo oração, aguenta aí que a gente já vai orar. Por que que ele deixou descrito isso? Porque que tem muita gente, irmãos, que estão fazendo as obras de Deus para serem vistos. Eles vão lá dar aos pobres, compram marmita, né? Querem fazer dentro da igreja, vamos fazer a noite da feijoada, faz lá um prato, enche de marmita os pratos para sair entregando para as pessoas na rua. Mas aquela pessoa está fazendo aquilo ali para ser visto, para ser notado, para dizer que tem boas obras, para dizer que a igreja dele é diferente. Lembre-se que Deus, ele sonda os corações. Deus, ele sonda se a tua intenção foi mesmo de ajudar, ou se foi de ganhar likes, ou se foi de ganhar aplausos, ou se foi de ganhar diante de Deus ou dos homens notoriedade. Por isso que Deus fala, né? Tudo que a gente vai fazer tem que ser em secreto. O que uma mão faz, a outra não veja. Não estou dizendo que é errado a gente fazer esse tipo de caridade, é perfeito. Mas essa caridade tem que vir através de você olhar para a pessoa e ver o sorriso no rosto dela. Você saciar a fome daquela pessoa em troco de nada, sabendo que aquela pessoa não pode te contribuir. Aquela pessoa não tem nada para entregar para você e você vai lá e entrega para ela. Aquela pessoa é muito pobre, é uma pobreza tão extrema que ela não consegue dar para você nada. Aí você vai receber de Deus aquilo que você está fazendo. A palavra diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. O problema de muitos crentes hoje em todas as igrejas é a falta de paciência. A paciência com pessoas que estão do nosso lado, que estão trazendo problema para a gente. Pessoas que estão trazendo problemas para a gente. Quando você se perturba com essa pessoa, você está deixando de ter paciência, você está deixando de viver o amor com aquela pessoa. Você não aguenta mais o que essa pessoa faz. Ele diz: o amor é paciente. E se você não tem paciência, você não pratica o amor. Paciência e bondade. Você tem que ser paciente com aqueles que perturbam você. Jesus, ele diz, né? Ore para aqueles que vos perseguem. Você orar para aquele que persegue você está falando sobre você tentar ajudar uma pessoa que está perdida. Aquela pessoa que está desejando mal para você. Aquela pessoa que está fazendo contra a tua vida, que está falando de você para a tua sogra, para o teu vizinho, que está falando de você para o teu pastor, para o teu chefe, no teu trabalho. E o que acontece, igreja? O que acontece, irmãos, que quando a gente vê uma pessoa tentando prejudicar a gente, tentando fazer maldade para a gente, muitas pessoas vão atrás da Umbanda. Obrigado pelo presente, irmã. Muitas pessoas vão atrás da Umbanda, da Quimbanda. Muitas pessoas vão atrás do quê? Atrás de fazer o mal para aquela pessoa. Eu vi o outro dia aqui na live um cara falando assim: se você quer destruir essa pessoa que está perseguindo você, me chama aqui, eu vou fazer um trabalho. Seu inimigo. Você vê que é totalmente contra. Obrigado pelos presentes, irmãos. Obrigado. É totalmente contra a palavra de Deus. Foge totalmente da palavra de Deus. Se você parar para pensar, não tem sentido. Jesus, ele vem pregar o quê? Para você orar pelo teu inimigo, aquele que tira a tua paciência, aquele que te persegue. E tem pessoas que entram num trabalho de feitiçaria para destruir a vida da pessoa, principalmente do chefe, o chefe que persegue no trabalho, aquele cara que está trabalhando, que se trabalha com você,
que fica no teu pé. Reparar para você ver, irmãos. As pessoas pagam R$ 2.000 para fazer um trabalho de macumba, para destruir a vida desse cara, para esse cara ser mandado embora. Entendem o que diz a palavra? Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Inveja é um sentimento que também não vem e não procede dos céus. Entende? A inveja, quando você vê se você tem inveja, quando alguém está vencendo na vida perto de você, quando alguém está vencendo na vida perto de você e você fica mordido com essa pessoa, você, em vez de abraçar essa pessoa, fala: nossa, Deus abençoa mais, que Deus prospere mais. Você fica com o sentimento, você pode ver a pessoa bem. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma frase que eu sempre escuto, né? Você pode ver uma pessoa bem, mas não melhor que você. Você pode ver a pessoa bem. Você é feliz com a pessoa ficando bem, mas a pessoa não pode ser melhor que você, não pode estar melhor que você. Financeiramente, ela não pode estar melhor que você. Espiritualmente, a oração daquela pessoa não pode curar mais pessoas que a sua. A pessoa não pode ter mais conhecimento bíblico que você. Ela pode ser bom de Bíblia, mas não pode ser melhor que você. Isso também é inveja. A casa da pessoa, ela pode ser bonita, mas ela não pode ser mais bonita que a sua. Isso é sim um sentimento de inveja. É um sentimento que a gente tem que repreender pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. É um sentimento maldito que tem levado muitos à sepultura. A inveja não procede de Deus. A inveja não procede do coração convertido, do coração que foi mudado por Deus. Kelly, já vamos orar pelo teu marido. Erivelton, a paz de Cristo. Entende o que eu quero dizer? Quando a palavra diz sobre inveja, não se vangloria e não se orgulha. Palavra vangloriar. Vamos entender o que significa essa palavra. Presunção, vaidade exagerada, orgulho infundado em si mesmo, suas qualidades ou feitos, derivado à vanglória, inicia uma glória vazia ou falsa, sendo considerado o oposto da humildade. Pode ser usado como sinônimo de jactância, ufânia ou soberba. O que a gente está falando é tudo que eu falei aqui. É tudo que eu falei. A gente pode, ver a pessoa bem, mas não pode estar melhor que a gente. Você ainda tem que ser o melhor. Você ainda tem que ser o superior. Você ainda tem que estar acima de tudo e de todos. Orgulho. Orgulho derrubou Satanás lá do céu. Irmãos, Lúcifer, o demônio a quem a gente enfrenta na live aqui, a potestade, o principado, espírito tremendamente poderoso. No céu era um espírito tremendamente lindo, um dos anjos protetores, que entoava louvores, de extrema beleza. Só que dentro do coração dele achou orgulho. E o orgulho também é um sentimento que tem destruído o amor. Que tem destruído o amor. A gente ser orgulhoso faz com que a gente passe por cima das pessoas. Faz com que a gente atropele pessoas. Faz com que a gente venha a ser melhor que todos. Orgulho é um sentimento que corrói a gente. Alvínia, Ana, seja bem-vinda. A gente passa a viver achando que a gente é a última bolacha do pacote. A
gente passa a viver achando que não, eu sou a última bolacha do pacote. Se a empresa me mandar embora, a empresa fale. Se eu sair desse ministério aqui, o ministério fale. Se eu não fazer dentro da minha casa, todos passam fome. Se eu não cozinhar dentro da minha casa, todos passam fome. Se não é eu dentro da minha casa, você não é ninguém. Se não sou eu para fazer aqui dentro da minha casa, se não sou eu para orar dentro da minha casa, se não é eu aqui para buscar o espiritual dentro de casa, se não é eu para fazer o eu, se não é eu, hoje o que eu mais escuto é pessoas fazendo isso. Pessoas que se santificam automaticamente, achando que resolvem tudo sozinho. Esquecem que cada um tem uma função dentro do lar. Esquecem que cada um faz dentro da tua casa a sua parte. Tem pessoas que são escravas do seu casamento, por homens desse jeito, por mulheres desse jeito, que são orgulhosos, e acham que a vida deles é melhor que a dos outros. A minha oração é melhor que a dos outros. Esse também é um outro sentimento maldito do diabo, que não procede de um coração convertido do amor. Irmãos, eu estou tratando de assuntos relacionados ao verdadeiro amor. Quando a gente passa a viver qualquer tipo de sentimento dessa forma, a gente está demonstrando realmente que a gente está andando num caminho de trevas. Um caminho de trevas é um caminho onde a gente não encontra a mudança, a gente não encontra a libertação. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não maltrata, não procura seus interesses. Não maltratar é outro ponto também. O amor, ele não consegue pagar mal com mal. Ele não consegue executar a mesma justiça que recebe. Ele não consegue praticar a mesma justiça que ele recebe. O amor não é sobre interesses, eu faço porque eu vou receber. O amor é espontâneo. Ele faz porque é bom. Ele faz porque ele é bom. Ele faz porque ele precisa. É o jeito dele. Ele necessita fazer desse jeito. Ele não consegue ser diferente. Lourdes, vamos orar. Obrigado, irmã. Deixa eu ver o nome da irmã aqui. Esqueci o nome dela. Riane, é isso? Riane. Obrigado, Riane. Que bom que você gosta. É Rai. Obrigado, Rai. Deus abençoe. Vamos orar pela Jéssica, irmãos. A Raimunda. Amém, irmã. Obrigado, Raimunda. Irmãos, vocês entendem o que eu estou dizendo? Não se ira facilmente e não guarda rancor. Aqui é duro de tratar, hein, irmãos. Aqui é duro de tratar. Aqui é complicado. A ira e o rancor. Aqui é um sentimento maldito do inferno. E isso aqui traz problema pra gente, irmãos. Eu estou falando da minha vida também, viu? Maninha Rosa, seja bem-vinda. Irmãos, é um problemão. Na hora da briga, do calor da discussão, né? Quando você passa a enfrentar um problema, e o problema, a tendência do problema é ele bater de frente com você. O problema, ele vem para bater de frente. O problema, ele não vem para... Ele vem para afrontar mesmo. E o desequilíbrio psicológico do homem e da mulher, muitas das vezes, nos leva a quê? A irar-se. Biblicamente diz, ireis, mas não pequeis. Há uma diferença de você irar e de você lançar a ira sobre o homem, sobre a mulher. Então é um problemão.
problemão, irmãos. A ira é um problema para nós. E o rancor é outro. Aquele que ira, fala o que não era para ter falado. E aquele que recebe, guarda rancor. E o rancor também traz a falta de perdão. A falta de perdão corrói os nossos ossos. Você vê que é um problema atrás do outro. E a partir do momento que a gente começa a praticar o amor, a gente consegue controlar esse tipo de atitude e sentimento. A gente consegue controlar. A gente passa a controlar. A gente passa a manusear ele. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Injustiça. Irmãos, a injustiça é terrível. Aqui é um ponto que muitas pessoas não entendem, não aprenderam ainda. A injustiça é algo que vem para destruir o ser humano, não é? Vamos lá. Quando você vê qualquer situação ou prática do mal, você pensa o que na sua mente? O que vem na tua mente quando você pratica esse tipo de coisa? Aconteceu alguma coisa no seu trabalho lá e deu uma briga ou deu uma situação feia. Vanete, seja bem-vinda. O que você faz quando você vê a injustiça? Eu vou escrever para vocês o que é a palavra injustiça. Para nós não andar errado na palavra. Só para vocês entenderem. Presta atenção. Bruno Lima, seja bem-vindo. É a ausência de justiça, iniquidade ou comportamento que viola direitos de igualdade. Refere-se à ação, julgamentos, a situações despropositadas, desleais e contrárias à retidão. Frequentemente envolvendo a tomada do que é alheio ou não respeito à lei, pode gerar sentimento de autocomiseração e revolta. A injustiça ela é praticada, irmãos, sempre quando o homem e a mulher, Bruno, seja bem-vindo. O homem e a mulher tenta, quando eles se juntam em massa, um exemplo. Aconteceu um caso, um rapaz foi pego roubando. Ele teve um ato que deve ser punido através da lei e ele deve ser carcerado. E depende da forma que foi esse ato, as pessoas, eles olham para essa situação e começam a desejar todo tipo de maldade contra essa vida. Todo tipo de maldade. Querem julgar, querem praticar a sua injustiça. E a fermentação vai aumentando, e cada hora o povo vai pegando mais na maldade, né? E esquecem que a justiça vem dos céus, que a justiça vem de Deus, que Deus vai preparar tudo para que essa pessoa seja condenada e julgada, tanto no céu quanto na terra. E essas pessoas passam a praticar cada vez mais injustiça, eles são injustos. A pessoa já teve a pena dele, ele já teve aquela pena, ele já vai ser encarcerado, mas tem gente que quer que ele morra. Tem gente que quer que ele seja linchado. Tem gente que deseja isso ou aquilo. A injustiça é o contrário da justiça. É o coração do homem nunca está satisfeito com o tipo de punição que a pessoa recebeu. Em nenhum momento ela olhar para a pessoa e ver a situação. Olhar com amor para aquela pessoa e entender. Por que será que ele fez isso? O que está acontecendo com a vida dele? Por que esse cara está agindo desse jeito? É a gente se afastar do que é reto. Tudo sofre, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor sofre, o amor crê, o amor espera e o amor suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Quer dizer o que, irmãos? Aquele que tem o amor, ele está sendo cuidado por Deus diferente. Ele vai continuar a exercer, a praticar. Isso que vocês veem que não tem nada a ver. Conhecimento bíblico. Olha como Deus fala na palavra. Isso vocês veem que não tem nada a ver o cara falar em profecia, falar em língua, ter conhecimento da palavra. O que vale muito mais é o amor. A pessoa pode estar aprendendo um pouquinho na palavra, a pessoa ser humilde. E tem um pregador lá que conhece a Bíblia inteira, prega a palavra, fala em profecia. A Bíblia está falando que aquele que pratica o amor vai viver muito mais. Aquele que tem um dom de língua, ele vai embora antes. Vai ser cessado a profecia. O conhecimento vasto dele vai ficar para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Olha o Paulo falando, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha, aqui é uma paulada na vida dos crentes, hein? Aqui é uma verdadeira paulada. Tem gente vivendo como um menino. Tem mulher vivendo como menina. Tem homem vivendo como menino. E o que é viver como menino? É praticar tudo isso aí, ó, que ele falou. É você viver uma vida de prática de tudo isso que a gente pregou aqui hoje. Paulo, ele estava falando dele. Paulo, quando ele prega essa palavra, ele está falando dele. Ele está falando assim, ó. Hoje eu não sou mais menino, eu não pratico esse tipo de coisa mais. Eu não vivo esse tipo de prática mais, eu vivo outra história. Hoje eu não sou menino mais. Irmãos, o que uma criança faz? Birra. Tem criança que é chatinha, tem criança que é difícil, tem criança que não entende. Tem criança que se você não fizer do jeito dela, ela vai fazer alguma coisa para chamar a tua atenção. Ela vai fazer algo para querer ser vista. Ela vai fazer você passar vergonha dentro do mercado. Ela vai fazer escândalo, ela vai chorar. Ela vai fazer birra. Só que Paulo, quando ele começa a aprender da palavra, ele fala assim, ele começou a ser reeducado. Ele passa a ter uma nova educação. E ele passa a entender que o espiritual, ele não pode ser maior que o amor. Você andar com Cristo em novidade de vida, primeiramente tem que ser acompanhado do amor. Lembra quando Jesus fala? Jesus é questionado através do... Obrigado, meus irmãos, pelos likes. Jesus é questionado pelo maior mandamento, lembra? Oh, Senhor, qual que é o maior mandamento? E Jesus, ele enfatiza: ame o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo. Você vê que a mensagem que ele fala do amor. Em nenhum momento ele fala, profetize em línguas, fale em línguas para Deus e para o seu irmão. Profetize, tenha dom de profecias. Seja um homem diferente no conhecimento da palavra. Não fala isso. Ele fala amor. Ame a Deus. Amar. Amor. Praticar o amor com Deus e com os homens. Com os céus e com a terra. Ele faz uma divisão. E Paulo, no entendimento dele, ele começa a ser convertido. Alice Barbosa, seja bem-vinda à nossa família. Irmãos, para vocês pensar.
Olha como é forte a palavra. Quem que está falando do amor? O apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Olha para você ver a conversão de um menino para um homem. Quem que era o apóstolo Paulo? Era um homem que tinha conhecimento da palavra a fundo, profundo. Um homem que tinha status financeiro, que estudou um Gamaliel, acho que é Gamaliel, alguma assim. É um dos grandes profetas da época lá dos estudos. Espera aí. Só para mim não falar besteira. Gamaliel. O Rabino Gamaliel. Eu sabia que era alguma coisa com G. Quase acertei. Esse era o Rabino. Era um homem que conhecia a Torá. E Paulo, o ministério dele se inicia matando. O ministério de Paulo se inicia matando aqueles que Jesus chamou para salvar. Então Paulo estava andando como menino. Mas como, irmão, você fala um negócio desse? Qual é a certeza? O amor, ele impede de você fazer atrocidades. O amor impede você de matar. O amor impede você de roubar. O amor impede você de trair, de fazer atrocidades, de fazer coisas que você sabe. O amor impede. E Paulo estava matando. Paulo teve uma conversão no encontro com Jesus, no caminho de Damasco. Lá Paulo se converteu. E ali o menino morreu. O menino morreu. E para encerrar a palavra no versículo 13. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Você viu que ele fez uma trindade, né? A fé é você acreditar que vai melhorar. A esperança é você esperar. E o amor é você ter fé conjugada com a espera, praticando o amor. A fé é você não desistir do seu milagre, daquilo que você acha. Um exemplo, a restauração do teu casamento. A restauração de algo que aconteceu na tua vida. Você ter fé que aquilo ali vai acontecer, vai melhorar. Aí você espera, a esperança, você esperar. Mas não deixar de praticar a humildade, o amor. Não deixar de praticar o coração bondoso a respeito daquela situação. Irmãos, simplificando a palavra, simplificando a mensagem, não dá para viver com Jesus sem praticar amor. Não dá para tentar mudar de vida sem primeiro mudar o coração. Você pode ver que o maior dos problemas que a gente enfrenta hoje é o nosso coração. O nosso coração é um problemão, irmãos. Ele nos faz ser, muitas das vezes, pessoas ruins. Mas a palavra hoje ela falou grandemente com muitas pessoas aqui. Se você ouviu toda a mensagem que foi pregada e você entendeu a situação do teu coração, você pode ter certeza que você vai ter uma mudança de vida radical. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Como que eu recebi dom de libertação e como que eu recebi o dom de cura de Deus?
foi através do amor. Não foi através de jejuns, de orações que eu fiquei a madrugada toda. Não foi atrás da loucura, né? De ler a Bíblia inteira, de fazer aquelas loucuras. Foi através do amor. E eu vou explicar para vocês por quê. Deus, ele jamais vai dar ferramenta para quem não se preocupa com o seu próximo. Por que Deus vai me dar dom de libertação se eu não estou nem aí com os depressivos? Por que Deus vai me dar dom de libertação se eu não me preocupo em ir na casa de uma pessoa orar? Por que Deus vai me dar dom de cura se eu não me preocupo com a dor da pessoa? Deus, ele vai dar para nós dons relacionados à nossa vontade. A minha preocupação tem que estar nas almas, tem que estar em ajudar, tem que estar em fazer a diferença. Deus não vai dar para você o dom de ser pedreiro se você não sabe assentar um tijolo, se você não sabe fazer uma massa. Você não vai fazer grandes construções. Deus não vai dar para nós aquilo que a gente não foi e não está preparado para fazer. O mínimo. Deus, ele vai sondar o teu coração e vai ver esse cara aí, ó, esse rapaz. Se ele começar a continuar, se ele continuar desse jeito, aí eu vou colocar um dom nele para incentivar ele a continuar. Irmãos, eu não tenho problema em sair da minha cidade. Não para longe, mas eu fui para cidades vizinhas orar por pessoas. Pessoas no trabalho vêm falar, eu estou com isso, está acontecendo isso. A gente tem que estar ligado espiritualmente com a dor da pessoa e falar, nossa, eu posso ajudar. Eu posso fazer por você. Uma pessoa está passando fome e ela vem pedir para você um alimento. Ô Deiva, seja bem-vinda. E você muitas das vezes julga essa pessoa porque ela está mal vestida, porque ela está fedendo, e você acha que ela vai usar droga. Esse tipo de julgamento não cabe a mim e a você. A primeira coisa que as pessoas falam, vai usar droga. Vai usar droga, mas e se a pessoa estiver realmente com fome? Hã? E se realmente, Vanete, ela tá vendo a Vanete? Ó? Irmãos, e se realmente a pessoa estiver com fome e for comer? A gente não está executando a prática do amor. Porque se a gente tiver na carteira a condição de comprar uma marmita, mas a pessoa vai vender, irmãos, toma cuidado. O pré-julgamento. A Bíblia fala que Jesus virá contra a nossa vida. Presta atenção. Jesus virá para nós como um ladrão. Tem uma mensagem bíblica que fala assim: quando eu fiz para você, Senhor? Quem conhece essa palavra? Mas quando eu fiz para você, Senhor? Quando me visitastes no presídio, quando me alimentastes, quando me destes o que beber, o que comer. E Jesus, ele deixa bem claro nas entrelinhas: quando fizestes a um pequenino, fizestes a mim. E quando você recusa, você não está fazendo. Esse que é o problema. O problema do querer. Eu quero, mas eu não dou. Eu quero, mas eu não entrego. Eu quero, mas eu não faço. Vocês acham que Deus vai dar para vocês? Entende? Quem está entendendo o raciocínio meu? Eu falei como que eu recebi dons. Vocês acham mesmo que o meu coração... Irmãos, eu sou falho, tá? Não tô me orgulhando não, que eu não sou orgulhoso. Eu preciso mudar muita coisa, muita coisa. Tenho problemas no meu casamento. Tenho problemas na minha família. Tenho problemas no meu trabalho.
Quem está falando com vocês aqui não é santo, não. Porque se eu falar que eu sou santo, eu estou indo de contra a palavra. Eu tenho problemas em muitas áreas da minha vida. Mas os problemas não são maiores do que o meu amor pelas almas, pelas vidas. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Isso vai de cada um de nós. A palavra falou com você hoje. A palavra falou comigo. Você sabe onde tem que mudar, porque a palavra ela fez a leitura de você. E a palavra fez a leitura da minha vida. E eu recebi a palavra também. Irmãos, como eu falo, eu pego a palavra, eu abro e a leio. Eu não estava estudando a palavra para pregar. Porque a partir do momento que eu começo a estudar a palavra para pregar, o Espírito Santo não vai falar do jeito que eu quero. E na verdade quem tem que falar é Ele. Eu só peguei e li a palavra. A gente falou a palavra ao vivo. A gente descreveu a palavra ao vivo. A palavra também falou comigo. Marcos, seja bem-vindo, meu irmão amado. Então, a palavra ela falou comigo também. Eu estou falando para vocês, não foi só com vocês. Então, meus irmãos, não adianta. O amor, ele vai ter que ser a primícia. E eu vou falar uma coisa aqui que vai dar conversa e escândalo. Muitas pessoas de outro ministério, de outras igrejas, vão subir no grande dia do arrebatamento, ou pessoas vão morrer do nada e vão subir por causa do amor. Não é por causa do coração, tá? Não estou falando de coração agora, estou falando de amor. O coração é corrupto, mas o amor que essa pessoa tinha, que ela praticava, que ela vivia, isso aí vai salvar vidas. Porque o amor acaba fazendo a pessoa ser transformada. Ela acaba não praticando a injustiça. E eu creio que através do amor, não, Senhor, a obediência. Eu vou responder para Maria Rita Aquino. A obediência. Se a pessoa está praticando o amor, ela está onde? Na obediência. Quando Jesus fala, ame o teu Deus de todo o teu coração e do teu entendimento e o teu próximo com a ti mesmo. Jesus está descrevendo os 10 mandamentos nessas duas frases. A pessoa que ama a Deus, presta atenção aqui, Maria Rita, a pessoa que ama a Deus de todo o teu coração não pratica injustiça. Ela já matou o velho homem. A pessoa que ama a Deus e ama o teu próximo, ela pratica o amor. O que eu estou dizendo aqui, os irmãos não estão prestando atenção. A irmã questionou eu da obediência. É isso que eu estou dizendo. A pessoa que pratica o amor, independente do ministério, ela está andando conforme a palavra. Ela está andando conforme a vontade de Deus. Porque não tem como andar luz e trevas junto. Não tem como você andar na luz ou nas trevas. Se você vai estar amando ao teu Deus, você está usando o teu coração para amar a Deus, com certeza você vai estar amando o teu próximo. E amando o teu próximo, você entra nos 10 mandamentos. Você acaba protegendo a tua vida de tudo que é de desobediência. Tudo que vem como porta aberta. É isso que eu estou dizendo, meus amados irmãos. Mas a irmã Maria tem razão. A obediência é um problemão. Se você conhece a palavra e não pratica a palavra, você é desobediente. Tem razão plenamente no que falou. Não estou desqualificando a palavra da irmã, não. A obediência, a renúncia, a mudança de vida.
Mas eu estava colocando o meu ponto de vista em relação ao amor. Que a gente vai ter surpresa. Irmãos, a Deus, eu sou da Deus é Amor. Uma das igrejas mais rígidas na parte de oração, de doutrina. Mas não é só a Deus é Amor que vai subir. Não é só a Deus é Amor que vai subir. Vai ter gente da Assembleia. Vai ter gente da Quadrangular. Vai ter católicos que não adoram imagem. Preste atenção. Eu estou fazendo uma distinção. Deus ele não pode, né? Deus ele não pode andar no meio termo. Idolatria Deus não aceita. Se o católico amar, ter um amor grande pelas pessoas, mas se tiver na idolatria, não sobe. Porque Deus ele não aceita a gente dividir a adoração dele com outros deuses. Então, quando eu falo de outras religiões subirem, que tem católicos que vão na missa, que vão lá para ouvir o padre falar, mas não adoram santos, imagens. Então, eu não posso falar e eu não posso afirmar que dentro da Igreja Católica não vai ter gente que vai ser salva. É impossível eu falar por Deus, é impossível eu tomar uma atitude por Deus. Mas eu posso medir que a palavra de Deus ela é reta. A palavra de Deus ela não faz curva. Se tiver vírgula, a pessoa não sobe. O que é vírgula? Tudo que Jesus descreve em Apocalipse, né? Feiticeiros, mentirosos. Lá Deus começa a descrever pessoas com qualificações. E ali a gente já vê o amor. Quem ama não faz feitiçaria. Quem tem amor não mente, né? Entendem o que eu quero dizer, irmãos? Eu não sei se os irmãos entenderam agora o raciocínio do amor. Os caminhos para seguir ao céu não é fácil, a porta é estreita e o caminho é estreito. Mas, quando Paulo começa a pregar sobre o amor, ele está falando de uma novidade de vida executada através de Jesus Cristo. Pessoas transformadas através de Jesus Cristo. Pessoas que vão ser modificadas. A pessoa não aguenta injustiça. Alguém vem falar mal de uma pessoa para você, você fala assim, não quero saber. Eu não quero saber de falar mal de ninguém, eu não quero saber. A gente passa a ter um coração que tem dó da pessoa. Você olha para a pessoa, você tem dó, você tem pena, você tem misericórdia. É isso que é amar. É isso que eu falo, irmãos. A gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado para que a Bíblia ela não forme hipócritas. Que a palavra de Deus não forme homens e mulheres hipócritas, fariseus. A preocupação de Jesus quando ele falava com os fariseus era apontar que neles não havia amor. Vocês querem praticar a sua justiça, querem orar no meio do povo de pé, dão aí as suas ofertas, mas colocam fardo pesados que nem mesmo vocês carregam. Aí é o problema. E já estão desqualificados, já estão. Já está desqualificado, já ficou para trás já. Amém, meus amados? Entenderam a palavra? Agora a gente já vai orar. Entenderam a palavra hoje? Eu vou postar essa mensagem depois para vocês ouvirem. Eu agradeço cada comentário. A irmã Maria Rita Aquino. Muito obrigado pelo comentário, irmã. E eu entendi sim o seu ponto de vista. Você tem razão. A gente tem que ser obediente. Obediência é primordial para subir. Quem não obedece é menino, né? Você viu Paulo falando aí, né? Paulo estava falando. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu praticava coisas de menino. Mas agora que eu sou homem, eu pratico coisas de homem. Quando eu era menino, eu bebia leitinho materno, né? Paulo fala sobre isso. Que muitos estão bebendo leite materno, que estão começando agora, que estão andando agora, começando na presença de Deus agora, e essas pessoas estão sendo levadas por ventos e doutrinas do demônio.
e muitas das vezes correm risco. Irmã M, seja bem-vinda. Você que ouviu essa palavra, essa mensagem, o Senhor Jesus é fiel para ensinar, é fiel para doutrinar, para falar sobre amor, para praticar amor. E através do amor de Cristo, todos nós vamos herdar o reino dos céus, porque o amor tudo pode, tudo se alegra, tudo suporta, e vai fazer na nossa vida uma grande transformação. Em o nome de Jesus, compartilha essa mensagem. Compartilha, deixa o teu like e faz a sua parte para o reino dos céus. Propaga o amor, propaga o evangelho, propaga a palavra e deixa Jesus salvar vidas através do pequeno gesto de compartilhar. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe.